O maior problema dos conservadores atuais, ou daqueles que se dizem conservadores, é não saber o que está defendendo de fato. A corrente de pensamento conservador é muito nobre e também muito complexa. Não se trata de apenas defender proibição de drogas, casamento gay e aborto. Isso é um desvirtuamento do real conservadorismo. Isso é algo muito pequeno perto do verdadeiro conservadorismo. O conservadorismo trata-se de questões muito mais profundas, de questões civilizacionais. Trata-se de entender como chegamos a esse alto grau de complexidade social, o que nos fez chegar aqui e como fazemos para preservar isso. Isso é conservadorismo. Aliás, essa é a definição básica que o Scruton dá para o conservadorismo. Então eu já quero começar com o entendimento de que nós vivemos em uma civilização. A sociedade em que nós vivemos é de um modo geral civilizada, você não vai discordar disso. Apesar das barbáries, da criminalidade e da burrice das massas, está na praxe do indivíduo ocidental saber conviver em sociedade. E eu posso afirmar categoricamente que a sociedade mais civilizada de todas que existem ou que já existiram é a que tem por nome civilização ocidental. E como toda civilização, a ocidental também está baseada em valores e em princípios, que juntos formam uma cultura. Esses valores foram desenvolvidos durante a história, foram protegidos e fizeram parte da cultura europeia pré-medieval. Os europeus, nas grandes navegações, trouxeram esses valores à América e, graças a eles, hoje nós podemos dizer que somos seres civilizados, graças a eles. A América é civilizada graças aos europeus que trouxeram a civilização para cá. E como herdeiros desses valores que formam nossa sociedade, nós devemos preservar e até mesmo desenvolver esses valores de acordo com que nós avançamos intelectualmente e tecnologicamente, mas nunca destruir esses valores herdados. Tudo bem, mas que benditos valores são esses que nos fizeram ser o que nós somos hoje e é de suma importância que os preservemos? Nós podemos definir a civilização ocidental como estando baseada em 3 pilares, em 3 valores ou conceitos fundamentais que constituem uma civilização: a moralidade, a justiça e a filosofia. Obviamente não são somente esses valores, mas podemos dizer que eles representam o cerne fundamental da nossa sociedade: justiça, moralidade e filosofia. E de onde nós adquirimos estes valores? A nossa moralidade está grandemente baseada em valores cristãos. Isso é inquestionável. No Ocidente, nós baseamos nossa conduta moral em valores revelados na Bíblia Sagrada. A Bíblia e a moral da Igreja são as nossas maiores fontes de normas exigidas para o bom relacionamento dos homens entre si. Quais comportamentos são moralmente impróprios e quais são moralmente adequados? Esse discernimento nós adquirimos do cristianismo e é ele quem fundamenta praticamente tudo o que tange a moral no Ocidente. Eu já fiz um vídeo especificamente sobre a moral cristã, é um vídeo antigo, então ficou horrível, você deve imaginar, e eu devo admitir, mas eu vou refazer. Mas enquanto isso, você pode dar uma passadinha lá, que eu acho que pode ajudar bastante a entender um pouco esse ponto. Já a filosofia nós herdamos em grande parte dos gregos. Isso aqui não é surpresa, você já deve ter ouvido falar que a Grécia é o berço da civilização ocidental, né? E não é para menos, a forma que os gregos refletiam a realidade, a forma como eles utilizavam da razão para conhecer o mundo à sua volta, mesmo vários séculos antes de Cristo, é algo impressionante. Obviamente, grande parte da filosofia grega já foi refutada. A mitologia, a política, grande parte da metafísica grega já estão devidamente descartadas. Mas nós devemos muito aos gregos, pois foram eles os pioneiros da filosofia ocidental. Posteriormente, os romanos herdaram o pensamento filosófico grego e hoje ainda grande parte da filosofia que constitui nossa cultura é baseada em princípios pensados primariamente pela civilização grega. Agora, o nosso conceito de justiça e o direito nós herdamos em boa parte dos romanos. Como se organizar para aplicar a lei e respeitar o direito de cada indivíduo, dar aos outros o que lhe é devido,
Isso é o que nós entendemos por justiça. E os romanos foram os maiores influenciadores na forma como o Ocidente aplica o seu conjunto de regras jurídicas. Mas sua principal contribuição está no estabelecimento de instituições para resolver conflitos de interesses entre duas partes. Resolução de contratos, punição de crimes, entre outras coisas que são essenciais na vida em sociedade. Apesar da questão do direito romano ser um tanto controverso e envolver questões políticas no seu desenvolvimento, a realidade é que ainda assim os romanos foram de grande importância no aspecto da justiça e na organização judicial para a resolução de conflitos. E tomando o direito romano como base, foi possível desenvolver boa parte da concepção de justiça no mundo ocidental. Como julgar um indivíduo, como restituir a vítima. Por isso, é importante conservar essa base. Porém, algumas modificações devem ser feitas até para retirar a influência do Estado no nosso conceito judicial. Enfim, nós herdamos dessas três culturas uma boa parte do que constitui a civilização ocidental contemporânea. Há mais de 2.500 anos, imagina, já começavam a se construir os valores que estão presentes na nossa realidade atual. As concepções de moral, direito e filosofia, trazidos pelos gregos, romanos e cristãos combinados, são a herança deixada por estes povos do passado e que foram construídas com muita luta e ao decorrer de muitos séculos. Por causa disso e por causa deles, conseguimos alcançar esse alto grau de complexidade e avanço na nossa sociedade, e nós devemos a eles o favor de preservar estas bases. E claro, reformar o que for preciso. Isso é conservadorismo. Amar o real, a realidade. Amar o que nós somos e amar as obras, as boas obras do passado que nos trouxeram até aqui. Entender que as boas instituições da nossa sociedade são uma herança dos povos passados, que construíram isso com muito amor e com muita luta. E, portanto, há uma ligação entre nós que herdamos essas instituições e eles que morreram lutando para nos entregar isso. E que há um dever moral de preservar estes alicerces, manter o que realmente funciona e faz parte da natureza humana, e descartar o que pode não fazer mais sentido de acordo com que evoluímos intelectualmente. E com isso eu estou querendo dizer que ser conservador não é ser retrógrado ao ponto de não querer nenhum tipo de mudança. Entendeu? Não é colocar essas coisas numa caixinha e nunca mexer nelas. É o seguinte, é identificar o que nos trouxe até aqui e funciona. Identificar também o que não funciona. Partindo desse ponto, a gente mantém o que funciona e descarta o que não funciona. E tendo isso em vista, nós devemos utilizar da razão para reformar o que for preciso, mas claro, sem mexer nas estruturas do que a gente sabe que funciona. Então atente-se ao fato, e eu continuo batendo nessa tecla de que nem todas as coisas que nós herdamos das sociedades passadas são coisas que devem ser preservadas, nem tudo. Por exemplo, boa parte da filosofia grega é arcaica. Boa parte do direito romano que nós herdamos não presta. Pô, nós herdamos o Estado, nem tudo que a gente herda é uma coisa boa. O Estado é uma entidade esdrúxula. Mas o que eu quero dizer é que foram eles os primeiros a formar a mentalidade da nossa sociedade nesses quesitos. E se hoje nós somos o que somos, essa sociedade onde a paz, a liberdade e as boas virtudes prosperam de um certo modo, nós devemos isso a eles. Ademais, mantendo seus alicerces, de tempos em tempos deve-se reformar a casa. As imperfeições devem ser corrigidas e, dadas as circunstâncias, novas opções podem ser testadas, sem que isso represente uma revolução de fato. Como fazer é o ponto da questão, só isso. No mais, eu espero que você tenha gostado, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.